Deus é bom! Eita Jesus, pega a Bíblia aí, meu irmão. Pega a Bíblia. Vou introduzir a mensagem. Domingo que vem eu vou continuar ela. Até porque de manhã eu não preguei, né? Nós tivemos o batismo. Abra comigo Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Eu quero ler com vocês ali a partir do verso 1. Atos capítulo 19. Só lembrando vocês, quem foi que escreveu o livro de Atos mesmo? Oi? Estão uns falando Paulo, uns falam que é Pedro, Kefas, outros dizem, não foi não. Quem foi? Diga, Lucas. O evangelista Lucas, o mesmo que escreveu o evangelho, tá bom? O mesmo que escreveu o evangelho de Lucas, não é? E o livro de Atos, na verdade, é um só livro. Ó, presta atenção, é um só livro, 2 volumes. Primeiro volume, Evangelho. Segundo volume, Atos, tá bom? Então você vai pegar aí Atos capítulo 19. Atos capítulo de número 19. Eu vou ler com vocês aí a partir do verso 1. Mas antes da gente ler, como costume, a gente sempre declara aqui, a gente sempre faz uma declaração. Qual declaração? A gente diz assim, ó, a gente fala assim, ó, diga, a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, e sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede nessa noite. Agora bem forte assim, a plenos pulmões, você vai dizer assim, eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga, eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga, e eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Aleluia. Então, ouça aí o que diz o Espírito Santo à igreja. Diz assim, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Chegou lá em Éfeso. Éfeso mandou até uma carta, tinha uma igreja lá, não é? Então assim, Apolo é um homem pujante, um homem cheio do Espírito Santo. História muito bonita. Uma hora, se você puder e quiser, mergulha, procura entender um pouquinho sobre esse homem, sabe? Ele foi assim um dunamis na mão de Deus. Diz que ele tinha uma capacidade de comunicação, uma eloquência, que era uma coisa. Então chegou ao ponto lá na igreja de Corinto, quando você lê no capítulo capítulo número 3, estava até uma celeuma lá, estava um brigueiro lá, porque formou partidos. Tinha o partido, o pessoal, eu sou de Paulo, aí o outro dizia, não, eu sou de Kefas, né? Kefas é Pedro, né? Em hebraico, eu sou de Kefas. Aí o outro fala assim, não, eu sou de Apolo. O Apolo aparece lá, porque Apolo, ele era um dunamis mesmo, um dunamis. E esse cara que está aqui, aparecendo aqui, né? Ele que apareceu aqui, enquanto Apolo estava lá em Corinto, Paulo atravessando as regiões, chegou a Éfeso, né? Ali encontrou alguns discípulos, é isso que ele encontrou, eles eram discípulos. Mas presta atenção numa informação aqui muito importante, e lhes perguntou, qual foi a pergunta que Paulo fez? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eu vou fazer minhas as palavras do apóstolo Paulo, eu vou fazer essa pergunta para você aqui nessa noite. De repente você já até creu, de repente você até se considera, ou é mesmo, um discípulo de Jesus. O que é um discípulo de Jesus? O que é um discípulo de Jesus? Alguém que segue o seu mestre. Você segue Jesus? Você tem andado na trilha de Jesus? Você tem andado? Você tem aprendido de Jesus? Jesus falou, aprenda de mim. Você tem aprendido? Quem tem aprendido de Jesus aqui? Então tá bom, você é um discípulo, você está no processo, está sendo discipulado, ou seja, você está avançando nesse processo. E aí Paulo pergunta para esses camaradas aqui que estavam em Éfeso, que já eram discípulos de Jesus, qual é a pergunta que Paulo fez para eles mesmo? O que diz aí? O verso diz assim, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Vocês receberam? Essa pergunta aqui é para você também. Como assim, pastor? Eu preciso entender melhor. Não, nós vamos entender melhor. Nós vamos entrar numa jornada agora. Eu tenho visto, amados, um cristianismo assim, muito ineficiente. Eu tenho visto cristãos, sabe, muito fracos.
muito fracos. E eu tenho constatado, eu tenho observado e tenho constatado, e chego a essa conclusão, o que está faltando? O que está faltando? Tudo bem, podemos dizer aqui isso, aquilo, né? Às vezes o modelo da igreja não favorece, porque falta isso, falta aquilo, etc e tal, tudo jóia. Mas assim, se a gente fizer uma suma do principal motivo, a principal razão, olha na minha direção aqui, por favor, estou falando com você, tá? Eu acredito que o principal motivo, a principal razão pelo qual a gente vê esse nível de fraqueza, gente que não consegue vencer o pecado, gente que não consegue vencer, sabe, as adversidades que fazem parte da vida, as contrariedades, os problemas, as lutas, as aflições. Jesus chegou a dizer que no mundo a gente vai enfrentar aflição, a gente vai ter aflição, não é? Mas não consegue, naufraga, né? Afunda, o barquinho afunda, sendo que a Bíblia dá a promessa que ainda que a gente passe pelas águas turbulentas, Isaías 43 diz, ainda que você passe pelas águas turbulentas, você não vai afundar, aleluia. Mas o cara afunda. Olha o que está errado então, a Bíblia está errada, irmão. Deus mentiu, tem alguma coisa? O casamento em frangalhos, não vai. Aqui pousa de bom mocinho, fui pastor de um cara muitos anos atrás, chegava, já contei essa história 1 milhão de vezes, porque é meus cases, né, minhas histórias. Então assim, o cara chegava bonitão, 1 metro e, devia ter, é antiética falar nome, né, o Toninho, eu não pode falar o nome das pessoas, mas o Toninho, ele tinha 1,90 m, 90, esguio, bonito, chegava aquele homem com um terno, um casaco preto, um terno preto assim, mão, e aí a esposa, uma princesa, isso faz mais de 20 anos, tá? Chegava uma loiraça assim, também quase do tamanho dele, foi Miss, acho que foi Miss até Maringá, chegava de mãozinha dada assim, aí você olhava vindo aqui, eu falei assim, não, um dia eu até brinquei com ele, falei, cara, vou fazer um outdoor da igreja, eu vou botar o C, as filhas, umas princesas, vou botar os 6 no outdoor, sabe, propaganda da igreja, né, até o dia que eu descobri, irmãos, por fora, bela viola, por dentro pão bolorento assim, mas estava um bolor que não tinha. Olha, o dia que eu conheci, eu fui à casa, eu descobri, entrei na história, falei, meu Deus, por onde a gente começa? Por onde? Tudo fachada. Eles eram separados dentro da própria casa, moravam dentro da mesma casa, e eles eram separados, dormiam em quartos separados, Deus o livre. Eu e a pastora, nós já se pegamos no bom sentido, né? Já brigamos, fiquei bicuda, ela bicuda, um com raiva do outro e tal. Nunca em 25 anos de casados, nós nunca dormimos em cama separada. Que é isso? Quem que dorme com você dormir separado da sua esposa ou do seu esposo? É o Satanás, querido. É o demônio, só pode. Isso aí não é de Deus. Mas lá na igreja era bonitinho de ver eles. Só que faltava, irmão, sabe o quê? Vigor espiritual. Faltava a presença do Espírito Santo. Era um queridão, um amigo, mas não tinha, não ia, o cara não rompe, rapaz. É o tal do crente montanha-russa. Quem já ouviu falar no crente montanha-russa? Você sabe o que é o crente montanha-russa? Né? Ora, lá embaixo, ora, lá em cima, aí daqui a pouco, lá embaixo, é assim, vive assim, é uma jornada assim. Faltava poder do Espírito Santo. E assim eu vejo um monte de gente. Não firma com Jesus. Sem falar, se eu fosse gastar tempo com isso aí, eu não ia nem avançar aqui. Sabe, tem uns lambões que você olha para a vida do cara, uma tragédia, problemático, casamento, financeiro, tudo, e ele quer dar pitaco na igreja. Fala assim, esse pastor, eu não vou com a cara desse pastor. Ô, meu filho, primeiro, o dia que você comer bastante arroz e feijão, o dia que você ficar assim mais fortinho em Deus e tal, aí quem sabe você pode começar a dar pitaco. Mas tem gente que gosta de dar pitaco, gosta de falar, eu não concordo. Rapaz, você tem que cuidar da sua vida primeiro, rapaz. O dia que você cuidar da sua vida, que você fizer as coisas direitinho, quem sabe, você vai falar assim, nó, agora eu posso fazer alguma coisa. Tem uns que chega a esse ponto, mas sabe, eu vou te contar uma coisa, isso é um dos principais sinais da ausência do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Dá um trabalho para o líder de célula, tem uns líderes de célula que de vez em quando entram ali naquela sala, irmãos, de verdade, eu não posso entrar na do cara, né, na do líder, eu não posso, minha função não é essa, mas irmãos,
né? Vou contar para vocês. Eu fico lutando comigo mesmo, para não me abater e não me desanimar. Falar assim, meu filho, que rolo é esse? Que criatura tem feito isso? Tem causado isso lá? Tem dado esse trabalho para você? Uai. É aquela carta lá que Jesus mandou para a igreja de Tiátira, se não me engano, né? Tem fama que está vivo, mas você está morto. Está morto. Está morto por quê? Porque não tem o Espírito Santo, não tem a presença de Deus. Eu tenho constatado isso. A pergunta que Paulo fez aqui, essa pergunta é pertinente para todos nós. Você recebeu o Espírito Santo quando você acreditou? Quando você creu? Sabe, hoje no batismo pela manhã, foi tão bonitinho, é sempre bonitinho no batismo, que as pessoas que acabaram de fazer o Descubra, isso é proposital, a gente faz de propósito. Irmãos, nós temos uma aula que só fala do Espírito Santo. É o Evanildo que ministra essa aula, não tinha pessoa melhor para ministrar essa aula, né? E ele fala do Espírito Santo, é um homem apaixonado pelo Espírito Santo, um homem de relacionamento. Se fosse só uma aula, só didática, ficar lá falando, eu já tinha tirado ele. Falei assim, meu irmão, que bom, você é legal, mas dá outra aula aí, né? Não, mas ele vive, ele é um homem que vive, ele tem presença do Espírito Santo, e quando ele fala do Espírito Santo, ele fala com autoridade, porque você fala daquilo que você vive. Falar daquilo que você não vive, não tem autoridade. Agora, se você vive, você tem autoridade. Então, assim, todo mundo, na hora do batismo, fala o quê? Uau, que glória, que bênção. Deus usou o Ivanildo, a aula, o Espírito Santo. Porque essa é a promessa. Quando você crê, você recebe o Espírito Santo. É o que Paulo está dizendo aqui. Mas vocês creram, né? Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Agora, presta atenção na resposta. Que eu temo que talvez essa resposta aqui, ela coadune aí com um ou com outro aí, não sei não, tá? Então, né, presta atenção. Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Meu Deus, nem sequer, vocês estão comigo aqui, meu povo? Tá bom, então tá bom, ajudou a pregar, misericórdia, né? Eles falaram o quê? Nem sequer ouvimos de Espírito Santo, como assim? O que isso quer dizer? E aí, meu querido? Você tem ouvido da pessoa do Espírito Santo? Você tem aprendido dele? Você tem? Você tem entendido que o Espírito Santo, ele é o Deus presente aqui? Ele é o Deus que está aqui. Ele é o Deus que está aqui. Vou repetir, ele é o Deus que está aqui. Ele está aqui. Mas Jesus não está aqui, pastor, a gente canta, né? O pastor ministrou aqui quinta-feira, e o pessoal do louvor, como ele sempre faz, ele some, mas não é da nossa turma aqui não, né? O Marcão que estava aqui, que ele que ministrou, daí ele teve que ir embora, ele falou, pastor, tem que ir embora. Eu falei, vai na bênção, meu filho. Aí chegou o pastor, cadê? Aí eu fiz o que eu não faço há anos e anos e anos, peguei o violão e fui cantar. Aí o pastor, pastor, ele deve ter uns 60 anos mais ou menos, aí ele falou assim, qual música vocês acham que ele canta? Né? Esse pessoal, Deus está aqui, Jesus está aqui, Deus está aqui, é a turma da antiga, não é? Aí a gente fala, Deus está aqui, irmãos? Deus está aqui, irmãos? Deus está, lógico que está. Jesus está aqui, a gente canta, Jesus está aqui, né? Jesus prometeu, onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, eu vou estar ali. Jesus está aqui, irmãos? Mas como que Jesus está aqui? Sinceramente, eu não estou vendo ele aqui, não. Alguém está vendo Jesus aí? Dá uma olhada aí, dá uma procurada. Quem sabe você encontra, né? Mas como que Jesus está aqui, irmãos? Você vê, a gente tem dificuldade. A gente tem assim eu não sei qual é o bloqueio, mas Deus vai desbloquear a gente. Deus vai tratar a gente, Deus vai remover esses bloqueios aí, não é? Essas coisas que impedem a gente de ter essa liberdade no Espírito, como Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17, diz que Deus é o Espírito, e onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade, e o Espírito de Deus está aqui. Por isso a gente tem liberdade. Deus está aqui,
Jesus está aqui, amém, glória a Deus. A gente parece papagaio de pirata, né? A gente só vai falando as coisas, mas a gente não pensa, a gente não reflete. Deus está aqui, Jesus está aqui sim, mas por meio do Espírito Santo. É Ele que está aqui. É Ele que traz o Pai, é Ele que traz Jesus, o Filho, é Ele que manifesta Deus no nosso meio, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Paulo perguntou para os irmãos, e aí os irmãos responderam: a gente nem sabe quem é o Espírito Santo, nem sabíamos que existia o Espírito Santo. Aí Paulo vai perguntar de novo, ele vai dizer: então que batismo que vocês receberam? Perguntou Paulo. E aí eles disseram: o batismo de João Batista. Nó, está atrasado, hein, meu? Você está atrasado, hein? Ô, louco, você ainda está lá, João, e já, ó, a caravana já andou bastante. O negócio já está lá na frente. Você está ainda com o batismo de João, cara? Nó, você está atrasado demais. Vamos correr, povo. Vamos avançar aí. O batismo de João, irmão, ele aconteceu, nós vamos ler aqui, ele tinha um objetivo, um propósito, para um tempo. Existem manifestações de Deus, preste atenção, existem manifestações de Deus que são para um tempo. Por isso que a gente precisa ter discernimento, entender, o que Deus está fazendo hoje? O que Deus tem para agora? O que é? A gente precisa ter esse discernimento, isso é sensibilidade espiritual. A gente precisa orar, precisa dizer: Deus, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos. Eu preciso entender, eu preciso. Será que você está entendendo? Ou será que você, irmão, você está apenas, né, viu aí, eu já vi gente assim, sabe? Vê o ônibus passando, fala assim: vou subir nesse ônibus, subiu, não sabe para onde está indo, não sabe de nada. Sabia que tem gente biruta que faz isso aí? Pega e entra aí, e não sabe. Misericórdia, diz comigo misericórdia aí. Você está desse jeito? Você não entendeu que Deus tem trazido você nesse lugar? Deus, Ele está fazendo algo na sua vida, porque Ele tem um propósito. E você vai precisar se alinhar com esse propósito. Presta atenção, ai daqueles que não reconhecerem, não entenderem o tempo da visitação de Deus. Porque existe um tempo da visitação de Deus. Existe um tempo, só que existe um tempo, irmão, que a coisa cessa. Existe um tempo onde a porta se fecha. Quem dirá? O tempo de Noé. Noé pregou a justiça de Deus durante 100 anos. Diz que ele construiu aquela arca durante 100 anos lá, e pregando a justiça de Deus. Ele era um pregador da justiça. Ninguém quis ouvir. Ninguém. Até o dia que ele entrou com a família dentro da arca. Deus lacrou a porta da arca e veio o dilúvio. Quando veio o dilúvio, aí, irmãos, aquele pampeiro lá fora, aquele griteiro lá fora: Noé, abre a porta, deixa a gente entrar, agora a gente acredita. Cessou o tempo, irmão. Acabou o tempo, agora não dá mais. Jesus uma vez, eu já falei sobre isso aqui, mas eu vou só lembrar você. Jesus uma vez estava diante da cidade de Jerusalém, ainda existia o templo. Jesus estava num lugar alto assim, que ele via toda a cidade, né? E ele estava diante, e Jesus, a Bíblia fala que Jesus chegou a chorar. Presta atenção aqui, escuta o que eu estou te dizendo. Jesus chegou a chorar. Ele falou assim: puxa, Jerusalém, você mata os profetas e aqueles que são enviados a você. São palavras de Jesus. Jesus falou assim: você tem um coração duro. Quantas vezes eu quis reunir vocês, como a galinha pega os pintinhos e coloca debaixo das suas asas, para proteger, para cuidar. Eu quis fazer isso com vocês. Mas sabe o que Jesus afirmou? Talvez, escute aqui. Eu poderia falar com pessoas individualmente, chamar naquele escritório lá e falar assim: cara, toma um jeito na sua vida. Toma uma posição, assuma um lugar. Menina, toma vergonha na sua cara, você está brincando com Deus. Você pode brincar, não tem problema não, Deus é misericordioso, Deus é bom. Deus vai dando corda para a gente, ó, e Ele vai soltando. Só que na hora que Deus apertar, você precisa saber de uma coisa. Eu, como um profeta de Deus, eu estou dizendo para você aqui agora, pode olhar bem nos meus olhos. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Não brinca com o Deus vivo.
Não brinca. Ele é fogo consumidor. Não brinca com Deus. Quem está ouvindo aqui? Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Não brinque com Deus. Ah, Deus não está nem aí, Deus não está ligando. Deus está ligando. Deus só está deixando crescer a medida. A Bíblia fala da medida dos amorreus. Deus fala assim, não, fica tranquilo, ainda não cumpriu a medida, ainda não chegou. Sabe, quando chega na medida, vai subindo, 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 não, tem mais um pouquinho ainda, subindo, mas chega uma hora, aonde Deus diz, basta, chega, para de brincar. Jesus fala sobre Jerusalém, ah Jerusalém, se você tivesse percebido, o tempo da visitação, é uma palavra muito interessante, diga comigo, kairos. Vocês estão todos assustados, né? Deu uns berros aqui, eu peço para os irmãos baixar o microfone quando eu dou os gritos, irmão. Ai, Deus amado. Os irmãos estão com o olho desse tamanho aqui, olhando para mim. Depois alguém vai fazer uma oração aqui para os irmãos calmar o coraçãozinho. Tem coraçãozinho que está ali. Mas quem sabe assim, você, né, irmão, toma jeito. Quem sabe assim, você leva a sério. Tomara, Deus. Mas não adianta, eu posso berrar, espernear aqui, meu. Se o Espírito Santo agindo em você, você não der lugar para Ele, não permitir que Ele faça a obra, nada vai mudar. Você levanta daqui e sai, você vai fazer a mesma coisa, você vai lá para o boteco, você vai para a farra, você vai continuar do mesmo jeito, nada muda, porque você não tem o poder do Espírito Santo na tua vida, você não consegue. Às vezes você até tenta, cara, você até quer, mas você não consegue porque está faltando o poder do Espírito Santo em você. Jesus falou para Jerusalém, Jerusalém, vocês precisavam ter reconhecido o tempo da visitação. É o momento, irmãos. É uma janela de oportunidade. Diga comigo, janela de oportunidade. Deus abre essa janela. Sabia que há uma janela de oportunidade sobre você aqui? Só de você estar aqui nessa noite. Você podia estar, como diz lá, aquela brincadeira, podia estar matando, roubando, se prostituindo, mas você está aqui. Deus te colocou, Deus te trouxe aqui, e você está ouvindo essa palavra. E essa mensagem traz sobre você agora responsabilidade. Responsabilidade. Por quê? Porque você precisa responder a Deus. Qual a resposta você vai dar para Deus? Qual é? Qual é a resposta que você vai dar para Ele? Sabe? Tem um negócio que me zanga como pastor. Me deixa assim atacado. Gente que fala assim, isso eu sou assim mesmo. Eu sou desse jeito. Eu falo, puxa vida. Essa pessoa está lutando contra Deus. Essa pessoa está lutando contra Deus. Porque Deus está lá. Deus está lá batendo na porta. Deus está lá dizendo assim, eu quero fazer a obra na sua vida. Eu quero te transformar. Eu quero tornar você tudo aquilo que eu desejo. Porque Deus tem um plano para mim, para a sua, para as nossas vidas. Amém, povo de Deus? Diga comigo, Deus tem um plano na minha vida. E o Espírito Santo quer realizar essa obra. Mas sabe, irmão, ele precisa de uma resposta minha, sua. Ele precisa de uma resposta nessa noite. E é uma resposta favorável. Você precisa dizer sim para o Espírito Santo. Ele não vai forçar nada, não. Ele não vai arrombar a porta, não. Tanto que a Bíblia chega ao ponto de dizer que ele está na porta fazendo o quê? Batendo na porta. E ele fala o que lá? O que diz? Se alguém abrir a porta. Esse alguém talvez é você. É você que vai abrir essa porta e dizer, Senhor, pode entrar. Ó, vem, entra, a casa é tua, pode entrar. E aí Deus vai fazer. Aí o Espírito Santo vai operar. Aí ele vai operar. Volta comigo no texto da palavra. E aí, Paulo pergunta, então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Faz o batismo de João, responderam eles. Olha o que Paulo vai dizer. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. É uma coisa que lá atrás, era lá no começo. Não é? Aí Jesus fala assim, ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ele estava falando assim, vai vir, vocês acreditam? Batizo de arrependimento, se arrependa, o machado está posto na raiz, toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo, arrependei-vos, raça de víbora. O homem era bravo, mais bravo que eu, e o vô se virava mesmo, e raça de víbora, e dava aquela palavra dura.
não é? O João Batista. Passou, veio Jesus. E aí começou uma outra ordem, um outro tempo, uma nova dinâmica. Uma nova dinâmica. Entenda isso. Existe um novo mover. E aí Paulo fala, ele fala assim, ó, ouvindo isso, ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados, agora é o batismo de Jesus, é o batismo que Jesus mandou lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, que a gente fez aqui hoje de manhã, você lembra? Né? O que Jesus fala lá em Mateus 28, verso 19? O que fala lá, irmãos? Ide por todo mundo, ou certo seria indo ou vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho falado para vocês, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o batismo de Jesus, é o que Paulo está dizendo assim, né? Disse para eles aqui, e aí eles foram batizados. Eles foram batizados com o batismo de Jesus lá, ó. Olha lá, isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos. Esse é outro tema que eu vou trabalhar nesse processo aqui falando sobre o Espírito Santo. Quando Paulo lhes impôs as mãos. Isso é importante, existe algo na imposição das mãos. Por que você acha que eu chamei os líderes aqui? Que eu pedi para os irmãos da célula vir orar e impor as mãos sobre os nossos irmãos. Porque existe algo de Deus, está na Bíblia, irmãos. Chega ao ponto, não vou entrar nisso agora, imagina, né? Meu horário já está estourado, já estou 10 minutos para acabar. Escuta, mas existe uma doutrina elementar, fundamental, diga comigo, doutrina fundamental. Sabe aqueles pilares assim, que você derrubar esse pilar, tem coisas que você pode derrubar, tira essa parede daqui, tira aquela parede de lá, você arranca e não dá nada. Agora tem uns pilares que se você arrancar eles, a casa cai. A casa cai. Hebreus capítulo 6, tá? Não posso falar sobre isso agora, até gostaria de explicar pormenorizadamente, né, esse tema com você, mas se você ler lá, Hebreus capítulo 6, fala que uma das doutrinas é, eita Deus, eu estou precisando pegar o 6 de vara, doutrina, a palavra doutrina, do grego, de daquê, significa, diga comigo, ensinamento. Então é um ensinamento que é fundamental, é fundamento, mantém a casa de pé. Sabe qual que é? Um deles, são seis que apresenta lá. Um deles é a imposição das mãos. Um deles, um dos 6. Eu estou curioso, queria saber os 6. Vai ler a Bíblia, seu folgado. Vai ler lá, já dei a cola para você. Aonde que está escrito isso? Hebreus 6, você anotou aí? Não anotou, porque você acha que sua cabeça vai lembrar. Você vai sair daqui, você vai comer pizza, seu encardido. Sabe o que vai acontecer? Você vai esquecer tudo, meu filho. Você vai esquecer. Anota aí, você tem bloco de nota aí no celular, coloca aí Hebreus 6, chega em casa e fala, deixa eu ver o que tem aqui, quais são essas doutrinas, ou seja, quais são esses ensinamentos. Um deles eu já falei, qual que é? A imposição das mãos. E aí Paulo impôs as mãos sobre eles. Sabe o que aconteceu quando Paulo impôs as mãos sobre eles, irmãos? O que está escrito aí? Veio sobre eles o Espírito Santo e começaram, oh glória a Deus, aleluia, oh essa igreja aqui vai ter que ficar mais pentecostal, meus irmãos, vocês estão muito tradicionalzinho demais, vocês estão muito friozinho demais, esse negócio está desajeitado isso aqui, ó, em nome de Jesus, quando Paulo impôs as mãos sobre eles, eles começaram a falar em línguas e a profetizar. O Espírito Santo vai vir sobre essa igreja, você vai ser cheio e você vai começar a falar em línguas e a profetizar. Em nome de Jesus. Pastor, mas isso é para hoje? Eu vou mostrar para você. Eu vou te contar uma coisa aqui, você não espalha para ninguém? Posso contar para vocês? É mais para hoje, é mais para agora, até do que foi nos dias apostólicos. Pastor, será pastor? Você não está com heresia não? Fica tranquilo, irmão, sou bom de Bíblia, já eu vou te mostrar esse negócio. Eu vou te explicar, eu vou te mostrar na Bíblia, tá? Você não sair daqui pensando que, porque tem os faladores aí, eu conheço os faladores, eu já conheço, irmão. O pastor falando, então vamos, você quer discutir Bíblia, meu irmão? Entra ali no escritório, eu vou dar um chá de Bíblia em você, para ver se você aprende alguma coisa, tá? Querido,
Eu vou mostrar para você na Bíblia, que é agora, é hoje. Não tem uma geração, em todas as gerações, desde Jesus até o dia de hoje, que precisa tanto do poder do Espírito Santo como eu e você. Sabia disso? A gente só vai vencer se for pelo poder do Espírito Santo. Você não vai vencer na força do braço, meu irmão. Você é esforçadinho, glória a Deus. Você é um cara assim, sabe, diligente, aleluia. Seja mesmo, porque Deus abençoa. Deus abençoa. Você é uma pessoa disposta, é aquela pessoa assim, ó, que arregaça as mangas e parte para cima, aleluia, glória a Deus, continua assim, meu filho. Mas eu vou te contar uma coisa: quando o Espírito de Deus vier sobre a tua vida, quando o poder do alto descer sobre você, irmão, tem gente aqui com 20 anos, tem gente aqui com 30 anos, tem gente com 40 anos, e alguns igual eu, um pouquinho mais de 40, não é? Tem uns aqui de 50, tem uns de 60, deixa eu contar uma coisa para você: o que você levou a tua vida inteira, meu filho, e não aconteceu, num momento, quando o Espírito descer, Ele vai fazer na tua vida, você vai provar, Deus vai fazer, algo poderoso, algo extraordinário, quando o Espírito Santo vier, quando o poder do alto vier. Querido, coisas que talvez levaram uma vida toda, elas vão acontecer assim, ó, assim, no momento, é o derramar do Espírito Santo. Eu e você precisamos do Espírito Santo agora, hoje aqui, mais do que em qualquer outro tempo da história. E ainda bem que a Bíblia diz, que Deus não é pego de surpresa, amém, irmãos? Deus já sabia disso, Deus já sabia disso. E sabe o que Ele fez? Ele prometeu que vai fazer isso. Lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, se eu fosse você, eu anotava aí. E eu vou encerrar agora, continuo domingo que vem, a seguir cenas do próximo capítulo. Tá bom? Espero você, domingo, para a gente completar, não, para a gente continuar nessa jornada. Deixa eu te contar. Lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, Deus dá uma promessa. Deus é um Deus de promessas, amém, povo de Deus? Quantos creem que Deus é um Deus de promessa aqui? E quem crê que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas? Ele disse que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre, diga comigo, toda a carne. Os jovens, eles teriam visões. Os velhos voltariam a sonhar. E até sobre os servos e servas Ele derramaria do seu Espírito e eles profetizariam. Aí, legal, sou teólogo também, vem uma turma, tem uma galera que disse assim, isso aí já aconteceu lá em Atos capítulo 2, né? Atos 2 diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos numa mesma sala lá, num cenáculo, né? E de repente ouviu-se um som como de um vento impetuoso que invadiu o lugar onde eles estavam, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, que repousavam sobre cada um deles, todos eles, tinham 120 lá, 120 e poucas pessoas reunidas lá, inclusive Maria, mãe de Jesus, estava lá, diz que de repente desceu sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas. Aleluia, glória a Deus. Aí alguém vem e fala assim, já aconteceu, não vai acontecer mais. Você sabia que existe uma doutrina, que doutrina maligna, diabólica, irmãos, e tem uns caras assim, cabeção, inteligente, mas que comunga desse negócio aí, né, que diz assim, acabou, se chama cessacionismo, acabou, não tem mais, só foi ali, é tipo assim, eles falam assim, foi uma festa de inauguração, inaugurou, passou, acabou. E eu estou dizendo aqui para você, isso não é de Deus, isso é maligno. Mas tem uma outra turma que diz assim, já aconteceu. Pode acontecer, mas como não? Já se cumpriu. E eu vou dizer para você que não. Que não. Pastor, mas como que você diz um negócio desse? Sabe, irmão? Estavam reunidos lá 120 pessoas só. E lá não estava toda a carne, lá não estava gente de todas as nações, lá não estava. Lá estava um grupo de judeus, eles eram judeus. Tudo judeu, irmão. Desceu sobre os judeus que estavam lá. Mas a promessa para os últimos dias é sobre toda a carne. Essa promessa é para a igreja. A igreja é a coisa mais linda. E deixa eu falar, agora eu digo pelo Espírito de Deus, o pessoal do louvor já pode vir. Irmão, eu vou aqui entrar num território, mas daí é mais profético. Eu acredito que é algo muito especial para o Brasil como nação. Pastor, mas você está com um bairrismo, e as outras nações, não vou discutir as outras, vou discutir a gente. Sabe, irmão, o Brasil tem algo especial. O Brasil é a cara do céu. É a cara do céu. Sabe por que o Brasil é a cara do céu, irmãos? A Bíblia fala que lá no céu vai ter gente de todas as etnias,
todas raças, etnias, nações da terra. Vai ter gente, tudo que é jeito lá, tudo que é jeito, vão estar diante de Deus. O Brasil é um fenômeno. O Brasil é um fenômeno. Irmão, o Brasil tem gente de tudo que é lugar. Aqui tem descendente de japonês, não é? Tem os decassegues aí da vida, não é? Tem descendente de italiana, dá com pau. Maringá é cheio de descendente italiano, né? Só pegar culinária abençoada. Quem é descendente italiano? Pode fazer uma janta lá na sua casa, me chamar que eu vou, aleluia, tá bom? Porque assim, o povo que come bem, o povo que gosta de comer, tem descendente, irmão, Você sabia que o Brasil é um celeiro? Eu fui estudar alguns anos atrás, até te aconselho, para você achar que não ia na minha cabeça, é uma pós-doutora lá da USP, a mulher assim é uma gigantona, e ela fez todo um estudo sobre a diáspora dos judeus, quando durante a Inquisição eles fugiram da Espanha, foram para Portugal, e de Portugal foi bem no período, se você quisesse, irmão, eu podia aprofundar com você aqui, falar até sobre as tribos, né? Que a tribo que fez parte dessa vinda para o Brasil, que é aquela tribo dos judeus lá, que se você ler lá no livro do Êxodo, quando Jacó abençoou os seus filhos, né? E ele fala das tribos lá, e uma tribo ele fala assim, ó, vocês vão dominar o mar, tudo descendente judeu. O que veio de descendente judeu, tem descendente judeu aqui, ó, tem esse documentário que se chama Estrela Perdida, uma coisa assim. Eu lembro, o cérebro não está querendo cooperar comigo. Então assim, é um documentário, aí mostra essa doutora, o que tem de judeu que se perdeu, veio lá, eles chegaram lá no Nordeste, para você ter uma ideia, a sinagoga mais antiga das Américas foi encontrada lá no Recife, mais antiga das Américas, de tanto judeu que tinha, irmão. De tanto judeu que tinha, é gente de todo lado, irmão, da África então nem vamos falar, né, irmãos, nem vamos falar de quanta gente, e eu estou falando não é da África, eu estou te falando continente africano, todo o continente africano, irmão, veio gente a dar com roupa, desde lá de cima até lá embaixo, desde o norte ao sul, vieram tudo para cá. Deus tem um propósito nisso aí, o Brasil, olha aqui, o Brasil vai ser celeiro para as nações. Deus vai usar essa nação aqui, irmão. Deus vai usar esse povo aqui para levar o evangelho, para anunciar o reino de Deus pelas nações da terra. Sabe por quê? Porque nós temos essa característica. E aí Deus fala assim, eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Eu penso que nós estamos nessa fila aí. Nós somos candidatos. Talvez candidatos assim, que estão assim, bem na dianteira, estão bem na frente assim, ó. Se eu fosse você, eu chegava com a mão levantada, e eu já chegava assim, doidando, falando assim, sou eu mesmo, eu quero, sou eu que preciso, essa promessa aí é para mim, eu que quero, eu quero conhecer o Espírito Santo, eu quero conhecer mais do Espírito Santo, eu quero me relacionar com o Espírito Santo, sabe? Eu não falei para vocês, mas se eu fosse dar um tema para essa mensagem aqui, eu ia falar assim, o Deus desconhecido. O Deus desconhecido é uma pena. A igreja não conhece. A igreja conhece muito pouco do Espírito Santo. Glória a Deus pelo Benerrim, né? Lançou o livro Bom Dia Espírito Santo. Quem leu o livro Bom Dia Espírito Santo aqui? Ô, meu irmão, nem isso você fez, livreto ali de 70, 80 páginas, livretinho, desse tamanho aqui, coisa mais linda, e lá você aprende assim, ó, acorda de manhã, a primeira coisa que você faz, sabe o que é? Fala assim, bom dia meu lindo, bom dia Espírito Santo, vamos juntos, e aí eu vou acrescentar, eu vou lançar, boa noite Espírito Santo, você dá bom dia, o Benerrim já escreveu, não escrevi, perdi a deixa, né? Mas tudo bem, aí eu vou lançar o boa noite Espírito Santo. Na hora que você for dormir, sabe o que você vai fazer? Você vai falar assim, boa noite meu lindo, eu te amo, fala comigo, me dá sonhos proféticos aqui. Espírito Santo, mostra para mim a agenda de amanhã, o que você tem para amanhã? O que você vai fazer amanhã? Eu quero estar nessa agenda aí, eu quero caminhar contigo. Fala comigo, me alimenta meu coração, alimenta minha mente, porque tem gente, irmão, que dorme, é uma perturbação que só. É uma perturbação, é sonho do Satanás assim, a noite inteira, acorda de manhã, levanta da cama assim, ó, sai carregado, sai quebrado, parece que tomou uma surra, era para descansar,
Mas você não descansa, por quê? Porque você não dá boa noite para o Espírito Santo. Mas talvez você não dá nem bom dia. Comece pelo bom dia, mas dá boa noite também. Chama ele, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Estamos só começando. Eu estou achando que vai ser só. Eu estava lá, glória a Deus por isso. Uma mensagem. Aí agora eu falei, é 2. Eu estou achando que não vai ser 2 não. Eu estou achando que vai ser 3. Estou achando que vai ser 4. Ah, irmão, nós vamos mergulhar no Espírito Santo. Irmãos, nós vamos mergulhar no Espírito Santo. Nós vamos buscar o Espírito Santo como nunca. Pastor, eu já fui batizado no Espírito Santo, eu falo em línguas. Então, meu irmão, uma palavra de conselho para você: exercita o dom que você recebeu. Exercita o dom. Porque tem gente, irmão, que só orou em línguas no dia que foi batizado no Espírito Santo, depois não orou mais. Misericórdia, irmão. Você está enterrando o dom que Deus deu para você? Olha aqui por favor, olha aqui por favor. Você está enterrando o dom que o Espírito Santo deu para você. Orou naquele dia e depois não orou mais. Misericórdia, você está perdendo. Você está perdendo o que Deus tem para a tua vida, meu irmão. Você está abrindo mão, abdicando do tanto que Deus quer fazer em você, por você e através de você. Deus vai fazer em você, por você, e Deus vai fazer através de você. E o Deus que eu estou falando, sabe quem é? Sabe quem que é? É o Deus Espírito Santo. Ele está aqui. Ele está aqui. O Espírito de Deus está sobre esse lugar. Igual lá no começo. Deus o eterno. Porque Salmo 90 diz: de eternidade a eternidade Ele é Deus. O soberano. O Deus eterno. Diz que Deus criou esse mundo, os céus e a terra foram criados, mas a terra estava sem forma e vazia. Escute aqui. Mas o Espírito de Deus se movia. A palavra pairava não é muito boa não, tá, irmãos? Agora falando de hebraico 6 aí, a palavra correta ali, a tradução melhor seria movia. Porque tem uma coisa que o Espírito Santo faz, é se mover. O Espírito Santo quer se mover aqui. O Espírito Santo quer se mover na sua vida. O Espírito Santo quer se mover na sua casa. O Espírito Santo quer se mover no seu trabalho. O Espírito Santo, Ele quer se mover. Ele quer se mover. Dá lugar para o Espírito Santo. Dá lugar para o Espírito Santo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse, Deus deu a palavra, sabe quem que é a palavra eterna? Quem sabe quem é a palavra aqui? Quem sabe? Quem anda lendo a Bíblia aqui? Jesus amado. Eu vou ter que retroceder três casinhas para pregar sobre isso. Sabe quem que é a palavra eterna? Quem que é a palavra? Diga comigo, Jesus é a palavra. Diga, Jesus é a palavra. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo. É a palavra, é a ação. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, aleluia. É Jesus. O Pai aparece dizendo assim: Ele criou todas as coisas, mas o mundo estava desorganizado, havia um caos sobre a face da terra, mas o Espírito de Deus estava se movendo. E onde o Espírito de Deus se move, meu irmão, pode crer, pode aguardar, Ele vai colocar ordem em meio ao caos. E aí o Pai liberou uma palavra. Só que hoje, deixa eu te contar uma coisa. Puxa, eu queria ter até 2 da manhã para pregar para você, porque eu estou incendiado. Meu irmão, escuta aqui. O Pai deu a palavra: haja e ouve. Mudou. Haja luz, a luz acendeu na hora. Agora hoje, irmão, hoje quem libera a palavra sou eu. Hoje quem libera a palavra é você. Quem libera a palavra somos nós. Só que isso você precisa entender, chegar nesse lugar, saber quem você é em Cristo, saber que você é um filho amado, saber que você é um homem, uma mulher, um escolhido de Deus. Escolhido. E aí então você vai começar a abrir a tua boca igual a Ezequiel, capítulo de número 37. Irmão, estou pregando a Bíblia inteira para vocês. Ezequiel 37, que o Espírito Santo veio sobre Ezequiel. Deus falou assim: abre a tua boca, Ezequiel, e profetiza. Aí a gente começa a profetizar a palavra do Senhor. E quando a gente começa a profetizar as palavras do Senhor, a gente começa a dizer: é Jesus, é Jesus, é Jesus. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus opera milagres. Irmãos, coisas extraordinárias começam a acontecer.
Vai acontecer coisa extraordinária nesse lugar. Vai acontecer coisa extraordinária na sua vida. Papo interno aqui, papo interno. Por isso que o diabão está se levantando, se levantou, ontem se levantou, hoje se levantou, irmão, e eu estou assim, eu estou no Espírito, eu estou buscando, eu estou diante de Deus, eu estou orando, Ele doido para eu tropeçar, doido para dar lugar para Ele, doido para ceder para Ele, e eu estou falando assim, eu não cedo, eu continuo, aí eu falo, Espírito Santo, fala para mim o que fazer, como eu reajo, como eu ajo, para onde eu vou, o que eu faço nessa hora, querido, sabe por quê? Porque virá sobre nós um avivamento poderoso, virá sobre esse lugar fogo dos céus, o Espírito